Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. Hoje o tema é apagão cibernético, episódio aí que a gente achou que ia acontecer lá na virada de 99 para 2000. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar dessa história do bug do milênio? Pois é, mas aconteceu só agora, 24 anos depois. E o que isso tem a ver com Bitcoin? Tem muita coisa a ver. E é isso que você vai entender no episódio, no podcast de hoje. E aguardem, porque inclusive tem muita teoria da conspiração. Para quem gosta de teoria da conspiração, a gente gosta, né, Carol? Então vai ter teoria da conspiração nesse episódio hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E além desse podcast, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, nossos artigos, que a gente tem um blog cheio de artigos legais, e também através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Carol, tudo bem contigo? Tá cheia de teorias das conspirações hoje para trazer aqui nesse podcast que eu sei. Não, eu tô achando meio millennial esse tema aí. Bug do Millennium é meio que voltar. Bug do Millennium. Bug do Millennial. É, meio que voltar nos anos 90, né? Sei lá, aquelas coisas que tu acha que nunca vai acontecer, ou que tá, já passou essa fase, a galera agora resolve se der uma pane no Windows, ou sei lá onde, né, que foi onde deu. Vai ser fácil de resolver que nada. Até agora a galera tá sofrendo, mas a gente vai falar sobre isso. O que tu trouxe é bem legal, porque apesar desse episódio ter acontecido na semana passada, foi sexta-feira. Foi na sexta-feira de manhã. Para nós aqui no Brasil foi sexta-feira, né? Mas dependendo do lugar onde a pessoa estava no mundo, foi de madrugada, ou foi na quinta-feira, ou enfim. Apesar disso, deixa eu só fechar uma janela aqui. Apesar disso, de ter sido na semana passada, ainda está rolando consequências dessa história toda. E a gente vai falar sobre isso, então, aqui no podcast de hoje. Bom, então foi semana passada, eu acordei ali na sexta-feira, Carol, olhei o Twitter, como toda manhã eu faço isso, a primeira coisa eu dou uma olhadinha no Twitter para ver o que tá rolando, né? E aí tinham várias pessoas postando nos computadores, fotos de computadores com uma tela azul. Clássica, né? Até tem meme com isso, né? Deu tela azul, assim, né? Bugou. Aquela tela justamente de quando o programa tá fora do ar, o computador tá fora do ar. E aí vários computadores que rodam Windows bugaram, não funcionavam. E aí teve escritórios que estavam parados, aeroportos nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na Alemanha e vários outros países também pararam. Diversos voos foram cancelados, acho que foram mais de 5 mil voos até agora cancelados. Até o serviço de emergência nos Estados Unidos, aquele 911, também saiu do ar, e até hospitais também ficaram com serviços tipo Unimed, tipo algumas... como é que é, gente? Deu bug aqui! Bug na cabeça da Cacá. Os planos de saúde, exatamente. Também ficaram fora do ar e teve gente que não conseguiu, teve paciente que não conseguiu fazer as consultas. Então foi um cenário bem caótico, assim, teve gente que não vivenciou isso, porque ou usa Mac ou trabalha em casa com o Mac, não vivenciou essa situação, mas se a gente começa a pesquisar no Twitter, amigos médicos, nossos amigos, né, relataram que estavam passando por um caos ali nos hospitais aqui no Brasil, e pessoas também falando sobre essa dificuldade que tiveram nos aeroportos, enfim, estava bem confuso. Então, esse aqui é um resuminho das consequências, a gente vai destrinchar isso a partir de agora, mas vamos entender, então, a origem desse apagão, né? Como que toda essa história se desenrolou? Por que isso aconteceu, Carol? Boa, Cacá. Olha só o que tu comentou, né? Serviços essenciais foram afetados por esse crash aí dos sistemas, né? Eu até não sabia, o nome dessa tela azul em inglês é a tela azul da morte. Bem drástico, assim, né? A tela azul da morte. Porque é quando o computador dá pau e, tipo, acabou, sabe? Então, a gente viu vários serviços essenciais, como serviços de saúde, prontuários eletrônicos, serviço de emergência, até se cogita que pessoas podem ter morrido por causa dessa queda do sistema, pela espera que pode ter levado até os médicos conseguirem chegar na pessoa, ou conseguirem acessar o serviço de emergência, por exemplo. E afetou mais Hemisfério Norte, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Então, olha que engraçado, né? Mais locais que falam inglês. Mas tu sabe por que disso? Por que afetou mais essas regiões? Eu vi uma entrevista de um cara de cibersegurança aqui no Brasil, na televisão, no dia, né, na sexta-feira, e o cara disse que CrowdStrike tem mais clientes nessas regiões, então eles fornecem serviços para mais clientes nos Estados Unidos e na Europa. Não é tanto no Brasil, não é tanto na Ásia, né, porque se questionou justamente isso. Por que lá no Japão a gente não está ouvindo tanto esse caos? Por conta disso, foi mais Estados Unidos e Europa. Boa, foi até tu que me contou isso, eu não estava lembrada. Então tem essa diferença, né? Por isso que aqui nem
tudo ficou fora do ar. Eu vi alguma coisa, como tu falou, alguns amigos da área da saúde falando isso, e o Bradesco, em alguns momentos, também ficou fora do ar. E aí, bancos, né? Que é o que a gente estava falando, assim, coisas essenciais, né? Movimentar o seu próprio dinheiro, ter acesso ao seu próprio dinheiro. Você está numa situação de deslocamento, saindo de um país, entrando no outro, ou as suas bagagens podem ter sido perdidas, ou a gente vai trazer aqui alguns casos, ou sistemas de saúde de emergência e hospitais. Então, poxa, muitos serviços essenciais foram afetados. E, bom, tu queria que eu trouxesse por que isso aconteceu, né? Então, isso foi um bug que deu num software que está dentro do Windows, né? Então, a Microsoft, o Windows 10 principalmente, teve uma atualização. E o curioso é que foi feito na sexta-feira de manhã, no horário europeu. E esse software se chama CrowdStrike. Ironicamente, ele é focado em evitar, escanear e proteger as pessoas de malwares que possam derrubar computadores em massa, né? Por isso que é CrowdStrike, que é derrubar as pessoas num strike, assim. Strike em grandes populações, sabe? Que é para evitar esse tipo de acontecimento. Seja por um ataque, seja por um problema, seja por um malware. Enfim, busca proteger grandes populações, grandes grupos desse tipo de situação. E, ironicamente, foi justamente esse software que teve esse bug. Então, aí a gente pode entrar depois na teoria da conspiração, se foi um bug ou se não foi, se foi deliberado ou se não foi. E aí a gente vai entrar, com certeza. Esse é o ponto alto desse episódio aqui. Um dos pontos altos. Sim, porque aí começa a bombar, tá? Mas como? Por quê? Até agora não se tem uma explicação exata do, tá? Como que passou esse software? Porque daí, investigando, vendo as histórias, falando com devs, a galera postou muita coisa sobre não saber como que essa atualização ela foi aprovada para ser postada, né, permitida essa atualização, e por que na sexta-feira de manhã, isso chega a ser até engraçado, porque os devs estavam até falando, poxa, todo mundo sabe que sexta de manhã não é momento de atualizar software, né, põe para semana seguinte, não faz isso, sabe? Então até os devs estavam meio que tirando onda dessa história. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Mas eu vou trazer aqui primeiro as fotos, então, de tudo isso que a gente falou agora, de como que ficaram os sistemas, né, o hospital, o aeroporto e tudo mais, que eu acho que as fotos falam mais do que a gente aqui comentando o que aconteceu. Tá, aqui tá a tela azul que apareceu para as pessoas, né, na hora que teve o apagão aí cibernético. Aqui é uma foto de um equipamento de tomografia, dando justamente essa tela azul da pane. Ali as telas da Delta, que até agora está sofrendo problemas com esse apagão, algumas telas em azul, totalmente mortas. Aqui o hall de espera do aeroporto. E essa reportagem também falando sobre o apagão nos sistemas de saúde, principalmente do Reino Unido, que os prontuários ficaram fora do ar, a galera teve que usar os prontuários físicos. Aqui eu não consegui, aqui fica com um troço de pagamento do valor, tá? Mas eles falando justamente sobre o apagão cibernético e como, nesse momento, né, da reportagem, mais de 1.400 voos tinham sido cancelados. A Cacá atualizou a gente que eram mais de 5.000 até agora. Aqui Nova Zelândia, então, para ver como pegou grande parte do mundo, né? Meio mundo ficou com esse apagão. E aí até rolou esse meme que, poxa, atingiu tanta gente, será que a Sphere lá de Las Vegas também teve uma tela azul? Imagina se a Sphere aparece assim. Mas isso aqui era falso, tá? Alguém que fez um meme com a Sphere, não era verdade que ela ficou fora do ar. Ficou tão bom que eu quase acreditei, eu realmente por alguns minutos eu acreditei que era verdade, de tão bom que ficou esse meme aí. Sim, a gente foi buscar, né, será? Porque daí seria
propaganda muito, marketing muito negativo, né? Para ambos, para Microsoft e para CrowdStrike. Ô, Carol, a gente estava falando sobre as causas, né? Sabe que agora nos últimos dias, depois desse incidente na sexta-feira, todo mundo caiu em cima da CrowdStrike. Tu imagina, né? Olha o que tu trouxe das consequências desse bug, né? No CrowdStrike. Quantos milhões não foram perdidos, né? Dessas empresas aí que ficaram inoperantes ou dessa confusão toda que aconteceu, enfim. E começaram a pesquisar quais foram as causas disso, que até então ninguém sabe exatamente ainda o que pode ter acontecido, mas uma possibilidade que eu vi aqui no Twitter, um cara que é de programação, ele falou, na verdade, que essa atualização, deixa eu só traduzir aqui rapidão para trazer para vocês, que a CrowdStrike divulgou um relatório técnico, isso foi de ontem para hoje, tá, que ele divulgou isso, que a CrowdStrike estava lendo um arquivo de dados incorreto e tentando acessar uma memória inválida. Esse acidente global foi uma bomba em duas partes. O detonador aparentemente não era novo, ou seja, não fizeram uma atualização ali naquela sexta-feira. Aqui ele diz que provavelmente estava pré-instalado, e ele mostra uma foto disso. Então, que ele fala assim, ó, que ao contrário do que se suspeitava, aqui, ao contrário das suspeitas iniciais, o CrowdStrike não lançou um driver defeituoso. O driver defeituoso já existia, provavelmente há meses ou anos, sentado lá como uma bomba relógio. Eu vi essa thread, mas eu acho que ela entra na categoria teoria da conspiração, tá? Será? Sim, porque ele diz nessa thread que esse programa ele não foi instalado agora, então ele já estava há muito tempo ali parado, só esperando um momento oportuno de acionar ele. Por isso que ele fala que não é uma coisa nova. Que na verdade eles usaram intencionalmente no momento que era necessário, derrubar um monte de computadores. E aí a gente já vai entrar nas teorias da conspiração. Tá, antes de entrar na teoria da conspiração, deixa eu só então trazer o que o CEO da CrowdStrike falou sobre isso. Boa. E aí tem uma outra thread interessante falando sobre o que ele traz, né? Porque na verdade ele não se desculpa sobre o acontecido. Poxa, ele tirou hospitais, ele não, o software, né? Ele tirou hospitais do ar, fez vários aviões terem que aterrissar, tem gente dormindo no aeroporto até hoje por causa desses problemas, esses bugs, né? E ele não se desculpa, ele só fala que estamos resolvendo, sorry not sorry, sabe? Vou botar aqui o que ele falou no Twitter, pelo menos. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Não, esse aqui é exatamente o que você estava lendo, né? É isso, esse aí mesmo. Aqui, ó. Aí ele posta no Twitter que a CrowdStrike está ativamente trabalhando com seus clientes impactados por um defeito encontrado num componente único de uma atualização para o Windows, né, que está hospedada no Windows. Mac e Linux não foram impactados. Esse não é um incidente de segurança ou um cyber-ataque. O problema já foi identificado, isolado e o conserto já foi ativado. Nós pedimos que os nossos clientes se direcionem ao suporte no portal e as últimas atualizações vão continuar a ser feitas e providenciadas, tudo pelo nosso site. E nós recomendamos que as organizações que estão se comunicando com a CrowdStrike e seus representantes se comuniquem através de canais oficiais, e nosso time está completamente mobilizado para assegurar segurança e estabilidade dos clientes da CrowdStrike. E aí, esse tweet aqui, ele é de uma thread, uma moça, eu não sei de onde que ela é agora, eu vi tanta coisa sobre isso, mas ela justamente criticando o posicionamento dele, como em nenhum momento ele se desculpa, ou ele fala, a gente entende a magnitude do que aconteceu, sabe? Ele meio que dá de ombros para os impactos e diz assim, esperem e falem com o suporte, como se o suporte fosse eficiente e fosse de fato ajudar o meio mundo, né, que tá passando por essa situação agora. E aí quer falar alguma coisa, Cacá? Eu vou falar sobre os impactos, eu tenho uma coisa para acrescentar nessa história. Tá, eu queria mostrar isso aqui antes, que é como que ele reage quando ele é questionado por jornalistas americanos sobre como que pode um único software de uma empresa dentro do Windows, junto com a Microsoft, afetar o mundo inteiro. E ele também não dá as respostas. Tu quer que eu mostre isso agora ou tu quer comentar primeiro? Não, bora, vamos ver isso aí. Tá, eu vou botar aqui rapidinho, vocês vão ver a repórter perguntando, me conta o porquê, como que pode um software tirar meio mundo do ar, qual foi a causa? O que justifica isso? E ele não responde. Então, vou botar aqui. According to your statement, it was a single content update that has managed to shut down air travel, credit card payment systems, banks, broadcasts, street lights, 911, emergency around the globe.
why is there not some kind of redundancy or some sort of backup? How is it that one single software bug can have such a profound and immediate impact? Well, when you look at the complexity of cybersecurity, you're always trying to stay one step ahead of the adversaries. Excuse me. Man, just 1 second, please. Oh yeah, take a drink of water. Yeah, sorry. Bom, eu ia comentar o seguinte, Carol, esse vídeo chega a ser meio estranho até de assistir o cara gaguejando desse jeito, tomando água, tipo, de nervoso, assim, né? Sim, ele parece não... Ou ele não tá preparado, ou ele foi orientado a não responder. Bom, antes da gente entrar nas teorias da conspiração, que eu adoro, eu gostaria de comentar que eu vi ontem, tem gente que acha que eu nem estava comentando, né? Aconteceu na sexta-feira, no sábado, tudo voltou ao normal, depois ali na sexta-feira, e voltou para o ar, os computadores, e tudo está normal. Não está. Ontem foi segunda-feira, tá? Hoje é terça, a gente está gravando esse podcast aqui. Ontem, segunda-feira, eu vi diversos posts de pessoas voando nos Estados Unidos. A companhia aérea Delta está com enormes problemas desde esse apagão, porque este apagão desincronizou um programa de agendamento de comissários que eles têm. Então, eles não sabem onde é que estão os comissários, os comissários não sabem para qual voo que eles têm que ir, desincronizou todas as informações e tá uma bagunça. Só ontem, na segunda-feira, foram 1.000 voos da Delta cancelados. Teve gente também impactada que está indo para Nashville, porque agora tem a Bitcoin Conference no final de semana. O Peter McCormack também postou lá no Twitter que teve voo dele cancelado. Uma confusão, várias fotos estão rolando de pessoas dormindo nos aeroportos, 2 dias tentando remarcar voo, pessoas vindo, né, de outras viagens e que moram nos Estados Unidos não conseguem retornar. As malas estão indo em voos separados dos voos originais, então tem mala perdida. É uma confusão e, segundo a Delta, eles acham que isso... Eles não falam isso abertamente, né? Os comissários ali que deram uma entrevista em off para a CNN, dizendo que talvez só consigam resolver isso até o final da semana, ou seja, sexta-feira. Então, é um problema aí que deu, esse apagão, é um efeito cascata gigante, né? Que não foi assim, não, voltou o sistema para o ar e agora tá tudo certo. Não, a coisa se enrola por dias, né? Dependendo, e a gente nem sabe o que mais pode ter afetado. A gente sabe das companhias aéreas porque as pessoas estão relatando. Agora, dentro de empresas, a gente não sabe o que mais pode ter acontecido. Dentro de hospitais, a gente não tem os relatos. Então, são enormes as consequências, e consequências financeiras a gente também talvez nunca vá ter esses dados concretos ou divulgados. Carol, vamos para a teoria das conspirações, porque tem gente que está falando que, na verdade, foi tudo de propósito, né? Que isso foi possivelmente uma queima de arquivo literal. Por que isso? Boa. Por onde que a gente começa? Eu posso começar. Um dos pontos da teoria da conspiração é que quando acontecem esses bugs, que sistemas saem do ar, eu vi um desenvolvedor falando isso, um engenheiro de software, tá? Ele falando que é muito comum que dados sejam perdidos. Porque as empresas estão trabalhando normalmente, estão ali seguindo sua vida, e aí, pum, acontece um bug. E aí, muitas vezes, as informações que recém foram registradas, ou, sei lá, naquele mês, em um certo período, elas acabam sendo perdidas. Que é justamente o que tu comentou agora, Cacá. As companhias aéreas, por exemplo, a Delta, perdeu o rastro de onde que está toda a tripulação, ou parte da tripulação, em cada região onde elas aterrissaram, né? Então, alguns dados foram perdidos e agora eles estão correndo atrás para recuperar esses dados e botar de volta em funcionamento companhias aéreas, por exemplo. Imagina os hospitais com prontuários, como que fizeram os atendimentos naquela hora. Então, isso só mostra como dados são perdidos quando os sistemas, saem do ar. Esse é o primeiro ponto, além de inviabilizar totalmente os serviços, né? E aí, começou um bafafá nas redes, e aí junta com aquilo que tu falou, será que essa pane, esse outage, que é, né, se a gente pesquisar em inglês, vai ser outage, esse software fora do ar, que foi uma questão dupla, né, ali da Microsoft com a CrowdStrike, não foi algo feito de propósito? E aí eu vi justamente uma thread de um engenheiro questionando o que aconteceu recentemente que estimularia ou teria um grande incentivo para criar queimas de arquivo, para deletar dados da internet. E aí, semana passada, o que aconteceu, Cacá? Semana retrasada, né? Retrasada, tô perdida. No outro sábado, né?
Isso que aconteceu foi sexta-feira passada, e no sábado anterior aconteceu o atentado ao candidato à presidência, né, e ex-presidente Trump. E a gente não é de, enfim, partido nenhum, a gente não defende Trump, nem Biden, nem nada, mas para ver como existe alguma coisa aí por trás. Por quê? É uma sequência de fatos muito, muito doida, né? Numa semana tentam matar o Trump, o candidato à presidência, e na outra semana tem um apagão que tira do ar metade dos computadores do mundo. E aí começou essa especulação de... daí, esse engenheiro que eu vi a thread dele ele comentando, eu até tenho aqui, deixa eu mostrar pra não dizer que eu tô mentindo aqui. Esse aqui, ó. Eden, ele fala que não foi um acidente, foi algo deliberado. Então ele posta aqui vários pontos, as credenciais dele, que ele já foi, enfim, engenheiro de software, cabeça de informação de um banco da Inglaterra. Ele fala vários pontos aqui, mas o principal deles é justamente que, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, ou nesse caso específico, foi uma atualização que teve um propósito e uma intenção de... eu não tava mostrando aqui na tela, né? Não. Peraí, vou botar aqui de novo. Essa thread aqui, ó. @Eden. Então ele fala que não foi um acidente, essa queda global, né, do CrowdStrike. Foi algo feito de forma deliberada, daí ele dá as credenciais dele aqui, que ele já foi do sistema de segurança de banco, enfim. E ele tá botando a opinião dele que ele acha que foi algo deliberado para justamente apagar dados desse possível ataque ao Trump, que possivelmente usaram a internet para se comunicar. Não foi um possível ataque, né? Foi um ataque, foi um atentado. Sim. É que daí a gente vai entrar na teoria da teoria da conspiração e vai entrar na teoria da conspiração do atentado. Se foi, se não foi, se inventaram, se foi do próprio Trump, aí é outro episódio. Então, olha a loucura que tá o mundo, né? Porque, enfim, esse possível ataque ao sistema de rede do Windows com CrowdStrike é um possível ataque ao sistema, não ao Trump, que já foi comprovado que foi um ataque de verdade, né? Tem as fotos dos tiros e tudo mais. O que tu ia comentar sobre isso? Não, eu nem vou entrar nessa história, porque eu achei tão absurdo, assim, o que aconteceu, o fato de ter um atentado a um candidato da presidência dos Estados Unidos, como já teve vários, né, no passado, não é a primeira vez que isso acontece, mas a situação toda, ela é tão doida que eu tô acompanhando de perto, assim, porque é um caso de muita investigação, né, para saber o que aconteceu ali, e teorias também, já estão surgindo várias teorias que não era só um atirador, que eram 2 atiradores, e aí entra essa história do CrowdStrike no meio, que acontece exatamente uma semana depois, e ontem, Carol, no Congresso, quem deu depoimento, foi entrevistada ontem, foi a diretora do Serviço Secreto, que até então era diretora do Serviço Secreto, que hoje ela se demitiu. Sim, o Biden já desistiu da corrida, o Biden sumiu. O Biden desapareceu, estão querendo proof of life, né, prova de vida, porque o cara desapareceu, aliás, não se sabe se ele é um boneco, se ele é um alien, se ele usa uma máscara, se ele tá vivo. Não, aí as teorias, a conspiração todas estão, tipo, surgindo. Tá no auge. Tá no auge. A gente tá no auge. Já estão dizendo que ele vai falar amanhã, tá? Então vamos ver se ele vai aparecer mesmo, depois disso tudo. Não, é uma doideira, né? A gente tem que rir, porque o bagulho é maluco. E aí tá. Aí ontem ela deu depoimento, que já é a ex-diretora do Serviço Secreto, que já não é mais, ela se demitiu, e ela simplesmente não falou lé com cré, ela não tem informação nenhuma, ela não respondeu nada praticamente nada do que foi perguntado para ela. E ela sentiu ali a pressão e se demitiu do tipo assim, provavelmente porque ela não quer falar, e ela não pode falar, ela sabe de coisas que ela não quer ou não pode comentar. Então, junta isso, soma CrowdStrike. Ela diz que no dia do atentado não tem as gravações dos rádios, ali da comunicação entre o FBI, né, que geralmente tem. O FBI ou o Serviço Secreto? Serviço Secreto. Isso. Ela diz ali que não tem as gravações do Serviço Secreto naquele dia, que geralmente tem as comunicações. Então, isso já não foi feita uma queima de arquivo nesse caso. E aí tem o CrowdStrike, porque, né, justamente uma semana depois. E aí o cara não tem mais uma grossa, Carol. Tem mais uma grossa que eu separei. Não, o assunto era o apagão, mas aí tá conectando com todas as teorias da conspiração juntas, né? Deixa eu compartilhar aqui. A gente coloca aqui embaixo
para vocês no YouTube, no Spotify, a gente coloca os links dessas threads para vocês analisarem, porque nem tudo a gente sabe se é verdade ou não, né? Teria que se aprofundar e pesquisar, então deixo para vocês analisarem por vocês. Porque quando a gente está falando de Façam teorias... sua própria pesquisa. Façam sua própria pesquisa. A gente está aqui só nas teorias de conspiração. Eu acho que é esse aqui, ó. Olha só o que esse cara falou. Deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. Ele fala assim, ó, o diretor de segurança da CrowdStrike vendeu 4.000 ações poucos dias antes do apagão. Olha só, ou seja, provavelmente, será que o cara sabia que isso ia acontecer? Que destruiu centenas de milhares de servidores do governo. Será que isso mesmo aconteceu? Não sei, o cara está dizendo o que aconteceu. Possivelmente destruindo evidências de cumplicidade do Estado na tentativa de assassinato. O cara é um veterano do FBI com 24 anos no FBI. Então, assim, a teoria da conspiração ela vai ficando casca grossa, entendeu? Se isso é verdade, a coisa vai ficando cada vez pior. O problema desse tipo de situação é que ele começa a descredibilizar todas as instituições tidas como verdadeiras. O que eu quero dizer com isso, né? Se existe um deep state, alguém muito mais poderoso que o próprio presidente, ou que tenta matar o candidato à presidência da República Americana, ou a presidência dos Estados Unidos, é porque até onde vai a democracia? Porque se o candidato está sendo morto, é porque o povo não pode escolher, né? Então, se o povo não pode escolher, quem comanda de verdade? Então, aí começa uma coisa doida, porque a gente já vê isso, por exemplo, na Venezuela. O Maduro não deixa a oposição concorrer. As pessoas são perseguidas, são mortas, vão para outro país. Agora, será? Isso aconteceu aqui no Brasil também. E não tô falando de lados, tá, gente? Não tô defendendo um lado nem um outro. Tô falando de situações que acontecem. Que são absurdas, né? Chegar ao ponto de tentar matar alguém é muito absurdo, né? Por mais que tu não goste de outra pessoa, tu não vai lá e mata, né? A pessoa, tipo... Sim, mas o que eu quero dizer é, se isso acontece até no país da liberdade, o país que era para ser o mais forte, com a população, né, a democracia mais forte do mundo, se isso acontece lá, então não existe democracia em lugar nenhum. Então não existe liberdade também. Então não existe liberdade, é tudo um teatro. Enfim, eu acho que essa é outra teoria da conspiração, isso é um buraco ainda mais embaixo, acho que a gente volta pro... Deep State, né? Tem um Deep State muito foda. É muito foda. E é a Matrix muito... esfregando na nossa cara a Matrix, né? Tipo... Bom, mas vamos voltar pro Windows aqui, então. Pra Microsoft. Windows, mais de boa, né? Vamos falar de Windows. Bom, voltando ao Windows. Eu não sei se essa teoria toda que a gente trouxe aqui, se ela é real ou não, mas faz sentido. O pior de tudo é que faz muito sentido, né? Pensar que tudo isso tem a ver, um acontecimento está interligado no outro. Bom, não sei. Aquela história de será que existem coincidências? Vamos ver o que vai desenrolar nas investigações. Não sei. Quando a gente trata de poder nesse nível, os caras conseguem apagar qualquer tipo de prova, conseguem pagar para pessoas ficarem caladas, conseguem até mesmo, enfim, apagar outras pessoas para que essas provas não venham à tona. Então, é um assunto, assim, bem casca grossa mesmo, né? Bem complexo, tem muita coisa que a gente não sabe e talvez nunca vá saber. E que não tem como comprovar, porque se eles deletaram os documentos, como comprovar, né? Exato. É muito se louco for isso. real, nunca vai ter como comprovar. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Bom,
Fechamos aqui as teorias da conspiração. Comenta aí se você acha que essa teoria da conspiração ela é válida ou se a gente está viajando. Vamos debater as teorias da conspiração, porque eu sei que vocês gostam também de teoria da conspiração. Vocês que nos acompanham aqui adoram uma teoria. Ó, uma coisa, Carol, que me chamou muito a atenção. Agora a gente vai caminhar um pouquinho por outro assunto que aí tem mais a ver com o que a gente começou a falar aqui nesse episódio, que é o tema central, que é o que isso tem a ver com Bitcoin. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que no dia do apagão, na sexta-feira, a gente postou um Reels lá no nosso Instagram contando sobre essa notícia. E teve gente que veio nos atacar, dizendo que a gente estava viajando, que esse episódio não foi um problema de centralização, que não tem nada a ver com isso. E teve um até, Carol, que falou assim, uma coisa é Bitcoin, outra coisa é sistemas. São coisas incomparáveis, não tem nada a ver uma coisa com outra. E toda vez que a gente fala de descentralização versus centralização, a gente percebe que tem muita gente que não entende o real significado disso. Até mesmo quem trabalha com TI, quem é dev, muitas vezes não entende. E sabe por que, Carol, que eu acho que não entende? Porque Bitcoin trouxe esse conceito de descentralização verdadeiro. E aí, se a pessoa ela não estudou o Bitcoin, não se interessou por Bitcoin, não entendeu a descentralização do Bitcoin, né? Pessoas que assim estão fora desse nosso universo, né? E que não entendem isso, essa pessoa não consegue entender as diferenças de um mundo centralizado para um mundo descentralizado. Então, vamos seguir o papo por esse caminho, então, Carol. Por que esse episódio expõe e esfrega na nossa cara o problema da centralização? Boa. Tem várias formas de explicar isso. Eu vou tentar ser o mais simples possível e a gente pode avançar para o mais complexo. Qual que é a diferença de centralização e descentralização, né? De uma forma muito básica e simplista, tudo que é descentralizado não tem um único ponto de falha. Se você pega esse conceito e segue por aí, você aos poucos vai digerindo e vai entendendo a descentralização. Por quê? Presta sua atenção. Esse bug que aconteceu, ele parte de um problema que é a centralização dessa atualização. Por quê? Quem que podia atualizar esse software? CrowdStrike, Microsoft. São sistemas fechados, não são open source. Ou seja, essas empresas elas têm patente, elas têm licenças de quem que pode atualizar esses softwares ou não. Quem podia atualizar esses softwares era a CrowdStrike em conjunto com a Microsoft. Não adianta eu e a Cacá querer atualizar, querer mexer nesse código, ou qualquer outro dev querer fazer isso, não vai conseguir, porque é um código fechado que só mexe nele quem é funcionário ali, quem trabalha para a Microsoft e CrowdStrike. Ou seja, existe um alto grau de centralização. Qual que é a questão aqui? A crítica não é a empresas. A centralização, ela trouxe eficiência ao longo da nossa história. Né? A centralização que trouxe empreendimentos, soluções para problemas, e isso tem a ver com trazer responsabilidade para si, para resolver um problema, proof of work, em algum nível. Né? Só que sistemas centralizados, quando eles expandem globalmente, eles começam a ter problemas. Por quê? Quando tem um problema nesse software, por exemplo, é um exemplo muito bom, afeta o mundo inteiro, porque todo mundo usa esse mesmo sistema, como a Cacá falou. E o que o Bitcoin trouxe, né? O Bitcoin trouxe pela primeira vez a possibilidade de um sistema, então o Bitcoin é sim um sistema financeiro alternativo ao sistema financeiro fiat, que é descentralizado, ou seja, não tem um único ponto de falha. Por quê? Existem milhares de computadores rodando a rede Bitcoin, validando a rede Bitcoin, minerando a rede Bitcoin, guardando registros e cópias de forma transparente e aberta desse sistema. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode verificar bugs, qualquer pessoa pode sugerir melhorias, qualquer pessoa pode rodar a versão que quiser desse sistema ou criar um software próprio e rodar a sua versão do Bitcoin, se quiser. Então, não é um sistema fechado como o da Microsoft e da CrowdStrike, onde uma empresa tem domínio sobre as atualizações. Não, no Bitcoin qualquer pessoa pode sugerir atualizações, pode verificar de forma totalmente aberta. E é por isso que Bitcoin segue rodando há mais de 11 anos, sem nenhum bug, sem sair do ar, rodando liso 99,9% do tempo. Né? Então, sempre vem aquele papo, né? E se a internet cair, vai matar o Bitcoin? Esse evento de agora, ele provou como sistemas centralizados, esse sistema ou qualquer outro que use softwares centralizados, está muito mais suscetível a esse tipo de problema, de bugs, do que o Bitcoin, que tem milhares de computadores rodando ao redor do mundo, os nodes, né? E é verificado constantemente pelo planeta inteiro de forma aberta e transparente, não como uma empresa que tem ali uma patente sobre um software e não permite que ninguém
bote a mão ou verifique de forma aberta. Então, são diferenças muito grandes, e que o Bitcoin traz isso, e que muda muito do que a gente sabe sobre como sistemas funcionam. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu não quero dizer que, tipo, a gente tenha que usar o Bitcoin para computação ou rodar um sistema aberto como o Bitcoin nos computadores. Não chegamos nesse nível. Bitcoin descentraliza o dinheiro e tira as impressoras das mãos dos governos, porque justamente também entrando na teoria da conspiração, né? Se eles podem diluir o nosso dinheiro e nos roubar via inflação, imagina o que mais não acontece por trás dos panos, que era o que a gente tá falando. Deep State, será que existe? Será que não existe? Blá, blá, blá. Então, a partir do momento que a gente tem um sistema totalmente transparente, que não tem nenhuma informação oculta, é a forma muito mais transparente e justa de sistema que existe. Agora, se isso vai ser usado no futuro para computador ou não, ou para gerenciar avião ou prontuário, não sei, não é essa a questão aqui. A questão é sobre dificuldade de derrubar o sistema. E Bitcoin já provou que é muito mais difícil derrubar ele, e tentam e atacam ele todos os dias, ele segue funcionando um bloco a cada 10 minutos em média e não cai. Enquanto isso, vários sistemas, inclusive bancos, o Pix, WhatsApp, Facebook, vários já caíram em algum momento aí nos últimos 3, 4, 5 anos. E Bitcoin segue rodando liso há 11 anos sem nenhum problema. Então, acho que esse seria o ponto das diferenças, né, entre centralização e descentralização. E aí, Carol, a gente percebe também com esse tipo de situação que aconteceu do CrowdStrike, como a gente tá vulnerável, né? Nós, seres humanos, estamos dependentes de grandes big techs que a gente utiliza, por exemplo, o WhatsApp. Quando o WhatsApp sai do ar, meu Deus, é um caos na Terra também. As empresas não conseguem se comunicar com os clientes, as pessoas não conseguem se falar, porque praticamente assim, tu tem operadoras de telefone hoje, antigamente tu ligava para as pessoas, hoje em dia ninguém liga mais, todo mundo liga pelo WhatsApp, ou manda mensagem ou áudio pelo WhatsApp. Então, centralizou tudo ali no WhatsApp. Claro, tem Telegram, tem Signal, tem outros aplicativos, mas o mais utilizado é o WhatsApp. Então, é nessas horas, quando um sistema desse sai do ar, ou o próprio Instagram, quando sai do ar, pronto, é um rebuliço, assim, fica todo mundo, meu Deus, e agora saiu do ar e tal. Então, a gente percebe nesses momentos como a gente acaba utilizando serviços centralizados, né? Muitos ainda, e está dependente dessas empresas, de muitas big techs, que simplesmente, se elas quiserem apagar lá, apertar no off, apagar tudo e a gente ficar sem esses serviços, elas podem fazer isso de forma deliberada. Nem precisa... Desculpa, Cacá. Vai lá, conclui, eu vou depois. Não, eu ia comentar que já existe o Nostr, né, que vem justamente para resolver essa situação em termos de internet, como que a gente vai passar a interagir na internet, ou seja, o Nostr funciona bem semelhante ao Bitcoin, então tem servidores, né, cada pessoa pode ter um servidor na sua casa, e as mensagens, a comunicação é feita através desses servidores, ou seja, de forma descentralizada, não em um data center, não dependente de data center, não dependente de uma empresa. Tá, o que eu ia falar é que nem precisa a empresa fechar, apertar um botão e desligar. Basta um terceiro com muito poder, como governos, pegam e desligam aquele aplicativo. Então, quantas redes sociais não foram já proibidas em vários países? Aqui no Brasil, por exemplo, queriam proibir o Telegram. A China, por exemplo, tem um grande firewall que não permite as pessoas acessarem os aplicativos que todo mundo acessa no mundo inteiro, só pode acessar os aplicativos governamentais. Olha Rumble, aqui no Brasil, não pode assistir. Ontem eu queria assistir um vídeo sobre um cara falando justamente sobre o atentado lá do Trump, tipo, a teoria da conspiração, que ele trouxe uma outra tese, e só tem no Rumble ou no X. E aí eu tentei assistir no Rumble, tá lá a mensagenzinha, proibido no Brasil. Pô, que nada a ver, né, cara? Sim. Igual o cara botou no X, olha aí, tipo, não adiantou proibir o Rumble, que bobagem, sabe? Sim, é que daí essas proibições, elas só viram um mecanismo de tentar evitar que as pessoas consumam fontes que falam da mentalidade adversária. Ou seja, não pode trazer um outro ponto de vista, pensar de forma diferente é uma ameaça. Bom, a gente vai partir para outro debate aqui. Mas o que eu queria trazer, que tu falou sobre o Nostr, é que eu enxergo o Bitcoin como abrindo a porta de uma revolução open source, mais do que descentralização, que é o fato de, até então, até o surgimento do Bitcoin, a maior parte das aplicações, das redes sociais, do que a gente usa de software, era tudo fechado em sua maioria. A partir do Bitcoin se começa a desenvolver e a crescer e a ter mais visibilidade e desenvolvimento protocolos open source, ou seja, abertos, que não dependem de uma única empresa, mas que todo mundo está ali contribuindo e não tem uma entidade centralizando tudo, né? Por exemplo, os devs gostam muito de Linux. Linux não saiu do ar nesse bug que deu. Mac também, mas aí é outra empresa, né? Outro software. Poderia ser um bug
do Mac, por exemplo. Então, quanto mais open source, quanto mais aberto, mais pessoas verificando e menor a chance de ter um bug como esse, porque tem mais gente olhando para a coisa. Então, eu acredito que a partir disso, esse é um belo exemplo de como que as pessoas podem despertar para sistemas mais abertos, que não dependam só de uma única empresa, de uma única entidade, e que elas possam verificar tudo que está sendo feito de forma transparente, porque a gente está vendo vários devs postando ali suas análises sobre esses protocolos, mas como acessar isso? Será que uma pessoa que não tem uma chave, uma PGP consegue acessar? Eu não sei, agora os devs vão ter que responder aqui pra gente, mas é um protocolo, um software de uma empresa. Eu acredito que o acesso não seja livre para qualquer um, né? Movimentar e sugerir atualizações. E também softwares que não seja possível voltar no tempo e apagar informações, que se essa teoria da conspiração que a gente trouxe, ela for real, e talvez a gente nunca vai saber, muito provavelmente nunca vai saber se essa é uma realidade, né, é um fato, com softwares open source ou, dependendo, forem construídos ou rodarem, eventualmente, em cima do Bitcoin, não tem mas como... Desculpa, não, eu ia dizer que aí eu vou contradizer, se tu falar isso, a gente vai contradizer o que eu falei antes, que não acho que isso deva acontecer em cima do Bitcoin. Mas se Talvez não agora. Não, sim, mas é justamente esse ponto. Se o objetivo for fazer registros que não podem ser editados, aí é só em cima do Bitcoin. Uhum. Porque não tem como fazer rollback do Bitcoin, não tem como voltar a blockchain e deletar, como várias já fizeram, né? Tá, mas não... porque por mais que se use o Nostr e é descentralizado, e eu tô com os dados no meu servidor, na minha casa, se entra o governo americano aqui me apontando uma arma, eu entrego. Mas aí tu pode enviar para outros servidores. Só se Espalhe mais rápido, sabe? Se eu tenho esse tipo de mecanismo, sim. Não depende de um único servidor, tu pode ter distribuído em vários servidores. E esse é o lado bom desse sistema, né? Tu consegue ter transparência e compartilhamento mais fácil de dados, porque todo mundo concorda em ser open source. Não é que nem uma empresa que fecha para ninguém copiar, sabe? Que tem patente. É o oposto desse sistema que é fechado. Então, é pensar um pouco fora da caixinha do que existe hoje, que é tudo... tem que ter registro de... Como é que é o nome? Mas os caras nunca vão querer usar isso. Eu estou aqui falando no mundo ideal, mas governos e essas entidades super centralizadas hoje de segurança nunca vão usar um serviço que tu pode compartilhar com vários servidores e que tu não pode deletar. Depende. O que eu queria dizer é propriedade intelectual. Hoje existe registro de propriedade intelectual de um monte de coisa, né? Mas a partir do momento que tu torna aberto, entendendo que isso, por exemplo, é uma ameaça ou pode ser derrubado. E eu acho que vai começar por algumas coisas. Por exemplo, redes sociais, como tu falou, o Nostr. Redes sociais estão sendo, um alvo gigante de governos, porque os governos não querem que as pessoas troquem informações entre si e questionem o próprio Estado. E aí a rede social começa a virar um alvo, né? Foi muito curioso, assim. Eu achei bem legal a galera comentando sobre isso, que muitas pessoas criticam a internet como ela é hoje por conta do sei lá, que na internet se dissemina o ódio, e as pessoas falam bobagens, e a história das fake news, tem tudo isso, né? Tem muita gente que critica como é a internet hoje, e critica o Twitter, critica o X. Eu amo, né? Eu amo. Eu acho que o Twitter, o X, é um grande veículo dos nossos tempos atuais, né? Transformou totalmente como chega a notícia, transformou o jornalismo e é um baita veículo, né? De absorver conteúdo, de criar conteúdo, enfim, de ficar sabendo do que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real, assim, mais rápido que qualquer televisão, mais rápido que qualquer coisa. E aí, olha que curioso, o que aconteceu essa semana, né? O Biden não veio na televisão fazer um pronunciamento de que ele estava saindo, o presidente, né? Não veio na televisão fazer um pronunciamento de que ele estava saindo da campanha da eleição, né? Que ele estava abandonando a corrida eleitoral. Mas o que ele fez? Ele publicou um tweet. Sim. Louco, né? E aí vem me dizer que o Twitter, o X é ruim, que não tem relevância. Por favor. Mas quem fala isso tá completamente desconectado da realidade, porque o Twitter, ele de alguma forma acabou com os porteiros da informação.
Por quê? Os porteiros é quem, tipo, te dá acesso a uma plataforma ou algum serviço, tá? Os bancos, até então, eram os porteiros do dinheiro. Tu só podia acessar dinheiro digital se tivesse uma conta bancária. Bitcoin acaba com esses porteiros do dinheiro. E os portais de notícia, os jornais, costumavam ser os porteiros da informação. Só eles botavam manchetes e aquilo era disseminado nos jornais. Ah, tu viu tal reportagem, né? E Sim, era os verdade, telejornais, né? os Se telejor- tivesse no jornal, era verdade. Isso, a TV, as notícias, então esses sempre foram os porteiros da verdade, da informação. Só que com o Twitter, qualquer pessoa pode postar algo que está acontecendo na sua cidade, na sua casa, no seu país, em tempo real. E isso colocou em xeque a existência e, inclusive, os interesses desses porteiros da informação, que são os grandes jornais, a TV e tudo mais. Isso se tornou uma grande ameaça, e é por isso que existe uma grande campanha contra fake news e blá blá blá, mas na verdade são as pessoas emitindo opinião e informação. Algumas informações vão ser verdadeiras e outras vão ser falsas. Mas não é porque tem gente que espalha besteira pela internet que você vai descredibilizar tudo. Não, as pessoas que têm que ter discernimento e um filtro, né? E E mesmo se outra, vê uma coisa absurda ali, aprende a filtrar, vai atrás, investiga. informação errada sempre foi espalhada como pólvora, né? Desde que a humanidade é a humanidade, né? Não existia o telefone sem fio. Por que existe essa expressão? Ah, é um telefone sem fio. Foi passando de um para o outro, quando chegou lá no fim, já tá tudo diferente. Sempre foi assim, né? Sempre, por exemplo, as fofocas da rua, espalha uma mentira sobre o vizinho, sobre o outro, e a coisa se torna grande. Sempre foi assim. Agora só deram um nome para isso, que é o tal do fake news, e aí, virou politizado, a história toda. Mas, cara, sempre foi assim. Não tem E nada até de quem diferente. fala que é fake É news o dispara comportamento fake news. humano. É o comportamento humano. Tá, E aí, outra história agora. A gente saiu total do... última coisa. E até quem fala a verdade, mas vai contra as crenças atuais, é tido como precisa ser calado, precisa ser morto, né? E isso desde sempre, tu falou isso, mas aí tu pega Galileu, Leonardo da Vinci, os grandes cientistas do passado, eles confrontaram muitas das crenças daquele momento e foram rechaçados na época, né? Eu lembro da história do Galileu dizendo que os planetas eram redondos e estão fora da Terra, a Terra não é o centro do universo. Meu Deus, para a igreja, na época aquilo foi uma afronta, o Galileu foi execrado, foi maldizido por muitos anos. Então, tem isso. Então, quem fala a verdade, mas que vai contra as crenças atuais, também é tido como fake news. E anos depois se vê que não. Na verdade, a pessoa estava falando uma verdade muito inconveniente para aquela época, porque quebrava muitas das crenças. Então, acho que esse é o ponto desse assunto, só para fechar, a gente não sair muito do contexto, já saindo. Já saiu total do contexto. Mas eu ia comentar mais um negócio aqui, Carol, contigo. Tu estava comentando antes que a galera sempre fala, né? Se a internet parar de funcionar, se tiver um apagão da internet, o que acontece com o Bitcoin? Afinal de contas, a maioria das pessoas acha que o Bitcoin depende da internet para funcionar, né? Bom, primeiro ponto, já fizeram alguns experimentos de envio de Bitcoin sem o uso da internet, via rádio e tudo mais. Não é algo... E tem Machankura também, lá na África, que é um outro projeto que você consegue enviar Bitcoin via SMS. Claro, não é extremamente usado, são 2 projetos que existem, não totalmente disseminados ainda, né, que as pessoas usam de forma comum, a maior parte das pessoas usa, enfim, a gente usa a internet hoje, faz a compra, faz a venda, faz a transferência de Bitcoin usando a internet, mas existe essa possibilidade, e eu acho que esse apagão, como tu comentou, mostrou que os sistemas tradicionais são muito mais vulneráveis, né, obviamente, do que o Bitcoin. E, claro, não foi um apagão global, né? Tu lembra daquele filme, Carol, o Yesterday, que conta a história do... Não conta as histórias dos Beatles, mas de um fã de Beatles, que ele sofre um acidente, bate num poste, e aí, bum, desliga a internet do mundo inteiro, e quando ele acorda de novo, ninguém conhecia as músicas dos Beatles. Sim, ele... É um bug duplo, né? Deu um bug no sistema, na mente de todo mundo deletou as músicas dos Beatles da cabeça e dos registros, mas ele, como também teve um apagão naquela hora, ele foi atropelado por uma Kombi, algo assim, ele é o único que lembra das letras. Ele mais uns 4 ou 5. Eu acho que quando a galera nos manda mensagem, eu acho que a galera pensa exatamente numa situação desse filme aí, que, aliás, esse filme é muito bom para quem curte o Beatles, a gente adora, assista. Acho que a galera sempre pensa nessa possibilidade, um apagão como esse que mostra nesse filme, tipo assim, desligou totalmente a luz e a internet do mundo inteiro, e agora, como fazer
para usar o Bitcoin, né? Eu acho que essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, se o Bitcoin continuaria funcionando mesmo se isso acontecesse. Então, o apagão que houve na sexta-feira foi um apagão específico em alguns computadores. Aliás, acho que foram 3... Eu dei um... Peraí que eu tenho essa informação. Um segundinho, eu dei um print aqui para trazer para vocês. Quantos computadores foram afetados? Foi... Pera. Aqui. Foram cerca de 8,5 milhões de computadores. Então, foram muitas máquinas afetadas, mas não foi um apagão global. Mas né? não dizem quantas pessoas foram afetadas, porque... Sim. Um Mas enfim, o que eu quero dizer assim, não foram todas ali... as máquinas do mundo, Carol. Foram Sim. algumas máquinas no mundo, né? Então, só que o que muita gente não sabe é que tem um node de Bitcoin rodando num satélite, que é um satélite da Blockstream, que é uma empresa de infraestrutura que fornece infraestrutura para Bitcoin. Então, mesmo se acontecesse um apagão na Terra, dessa forma como mostra no filme Yesterday, se esse node sobrevive e um minerador sobrevive, tem que ter um minerador que faz conexão aí com esse node, né? A rede Bitcoin, ela vai seguir funcionando, né, Carol? O ponto é, a internet, ela não é o único meio de propagar a informação. Existem vários meios. Então, como tu falou, existem as ondas de rádio, redes mesh, né? Sistemas de satélite, que é o caso da Blockstream. Claro, num apagão da internet, tem a frase clássica, né? Bitcoin seria o menor dos problemas. Então, se uma atualização do Windows que afetou alguns computadores já gerou um caos, um microcaos ali no hemisfério norte, imagina se a internet como um todo sai do ar. Hoje, o mundo inteiro trabalha usando a internet. Nos anos 90, isso não era uma realidade, mas hoje todo mundo trabalha, ou sei lá, grande parte das pessoas trabalha e os sistemas funcionam usando a internet. Então, se houvesse um apagão da internet, com certeza outros sistemas vitais aí, como sistemas de saúde, aviação, segurança, seriam muito mais afetados que o Bitcoin. Por quê? Bitcoin não depende unicamente da internet. Como a Cacá falou, existem já alguns nodes que funcionam sem internet, propagando via rádio, via satélite. É óbvio que a rede Bitcoin não vai rodar na mesma velocidade que agora, né? Não vai ser mais um bloco a cada 10 minutos, porque possivelmente, vamos supor, deu um apagão da internet. Alguns computadores, alguns nodes, alguns mineradores que não usam apenas a internet, mas também usam sistemas via rádio ou satélite da Blockstream, podem propagar blocos e transações usando esses sistemas. Lá em El Salvador, quando a gente foi na primeira Adopting, eles estavam instalando lá um desses satélites da Blockstream para se comunicar com esse node, né? E eu acho que isso tende a ficar... É uma preocupação de todo mundo. E é por isso que soluções estão sendo criadas. E se a gente for pensar por esse caminho, já é muito mais resiliente que a maioria dos sistemas. Então é óbvio que não ia ser um bloco a cada 10 minutos, talvez demorasse 1 hora, talvez 2 horas, mas enquanto isso o resto do mundo tá apagado, não tá funcionando, talvez só Bitcoin vai funcionar, mesmo que lentamente, talvez só ele continuaria funcionando. Então, acho que é essa a perspectiva, né? Não que Bitcoin continuaria igual como ele roda, mas com certeza ele sobreviveria de forma muito melhor do que todo o resto, que talvez estaria muito mais caótico do que a rede Bitcoin. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um Área Bitcoin Podcast. Se você curtiu esse papo, comenta no YouTube, se você está assistindo no YouTube. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, saiba que agora dá para deixar comentários também, a gente pode responder. Isso é uma feature nova, né, do Spotify, bem legal, que a gente pode interagir com vocês. Então a gente vai adorar saber o que você achou. E se tiver pedidos de outros assuntos para a gente debater aqui, pode mandar. Tipo assim, toca Raul, hein, Carol? Sabe, toca Raul. A gente pode transpor aqui para nós. Fala de Node. Fala de Lightning, fala de sei lá o quê, em vez de tocar Raul. O que tu acha? Acho bom. Pedidos de música temáticos. Quando tu era baterista, tu ainda sabe tocar bateria, né, Carol? Eu espero que eu saiba, faz tempo que Quando tu era baterista, não tinha isso, não tinha galera que chegava pedindo toca Raul? Total, tem gente que nem sabe as músicas do Raul, mas falava, toca Raul. E era uma banda instrumental, só se fosse Raul instrumental. Mas peçam aí, a gente vai tentar tocar algo parecido. Gente, valeu. Até o próximo episódio, então. Valeu. Até mais. Tchau. Beijo.